Olá, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um bate-papo na janela, nosso terceiro programa, continuando a discutir o tema da pandemia da Covid-19, né, esse tema que tem afetado tanto as nossas vidas. Quero dar boa noite à Bárbara. Oi, Bárbara, beleza? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Isabela, tudo jóia? Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Queria dar boa noite também à doutora Silvia, que é a nossa convidada de hoje. Oi, doutora Silvia, como vai? Tudo bem? Tudo bem, vocês, tudo bem. Obrigada pelo convite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, pelo convite e parabenizar por essa iniciativa tão legal, né, que é de conversar mesmo com a população sobre esse assunto tão importante, né? A gente que agradece. A doutora Silvia, ela é graduada, né, bacharel e licenciada em Ciências Biológicas pela PUC Minas, é mestre e doutora em Microbiologia pela UFMG, coordena e é professora na pós-graduação em Diagnóstico Molecular de Doenças Genéticas na PUC Minas. Mas antes de passar a palavra para a doutora Silvia, eu queria passar uns dados aqui que eu acho que chamam muita atenção, dados do dia 3 de julho de 2020, sobre a questão da testagem da Covid-19 no Brasil. O Brasil testa cerca de 13,7 pessoas a cada 1.000 habitantes, sendo que o Chile, que mata 10 vezes menos vítimas da Covid, testou 4 vezes mais do que o Brasil, cerca de 52 pessoas a cada 1.000 habitantes. Os Estados Unidos testam quase 94 pessoas a cada 1.000 habitantes. Atualmente, o Brasil é o 50º lugar no ranking mundial no que diz respeito à testagem do PCR-RT, que é o principal teste. A doutora Silvia vai poder nos explicar melhor um pouco sobre isso. O Uruguai, que é aqui ao lado, um país muito menor que o Brasil, no teste PCR, ele testa 18,5 pessoas em cada 1.000 habitantes, sendo que a recomendação da OMS é de 10 a 30 por habitante. O Brasil, esse teste PCR é um teste para cada infectado. E a recomendação da OMS é 10 a 30 testes por infectado. Então, nós estamos vendo que o Brasil tem testado pouco. Então, doutora Silvia, gostaria de começar o nosso programa perguntando qual a importância de se testar o máximo possível, por que o Brasil tem testado tão pouco? Isso é um problema muito grave, né? O Brasil, ele testa muito menos do que ele deveria mesmo de fato. Segundo dados aí do Instituto de Biociências, na melhor das hipóteses, a gente testa 20 menos do que é considerado adequado, né? É tão pouco que os epidemiologistas quase que ignoram essa testagem. Então, as recomendações de lockdown ou de abrir o comércio estão mais baseadas na capacidade dos leitos, então na proporção de leitos disponíveis em hospital e no número de mortes. Por que é importante a gente testar, né? Quando a gente testa, a gente avalia a situação real daquele país, em tempo real. Então, como que a gente vai estabelecer se o comércio vai abrir, ou se a gente vai fazer um lockdown, se a gente não sabe o número de pessoas infectadas, né? Além disso, a gente consegue identificar quem está doente e isola o mais rapidamente possível, né? Para que a gente não tenha a disseminação daquela transmissão. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, na Alemanha, que é um país que testou uma quantidade grande de pessoas, né? Ela conseguiu rastrear todo o primeiro contágio. Ela viu o paciente zero, que a gente chama, que tem o primeiro caso no país, ela conseguiu identificar todo o trajeto e como que foi a transmissão de todas as pessoas. Então, aí fica muito mais fácil, né, da gente identificar as pessoas que estão com coronavírus, isolá-las, diminuir a taxa da transmissão dessas pessoas e conter aquela infecção de uma maneira mais inteligente, né? Um indicativo de uma baixa taxa de testagem, a gente pode parar para ver, porque a taxa de positividade, né, em Belo Horizonte, por exemplo, ela está girando em torno de 30%.
A OMS, ela fala que o ideal, né, que a taxa de positividade que a gente vê no mundo inteiro, ela varia em torno de uns 5%. Então, se a taxa de positividade está 30%, significa que a gente está testando muito pouco mesmo, né? Então, existem muito mais pessoas aí transmitindo a infecção. E na maioria das pessoas, né, cerca de 80%, a infecção cursa de uma maneira muito assintomática. E isso é o risco, né? Porque a pessoa não sabe que ela tem o coronavírus e ela está aí transmitindo para todos os lugares, né, que ela frequenta. Agora, Cristiano, o porquê que o Brasil testa pouco, assim, eu não sei se é interesse mesmo governamental de testar, de investir nessa área. Eu acho que o Brasil tinha e tem uma capacidade muito grande, né, de teste, de pessoas disponíveis. A gente vê várias pessoas aí das universidades, da UFMG, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, né, que estão trabalhando mesmo como voluntários, né, no sistema aqui, e que eu, por exemplo, estou trabalhando muito de manhã até de noitão, todos os dias, para testar. Então, não é falta de pessoa, não é falta de iniciativa, né, com relação a isso. Talvez seja uma falta de verba mesmo governamental e iniciativa para que aumente essas testagens. A gente pode pensar numa falta de investimento aliada a uma falta de política pública, né, para isso. Isso, exatamente. E isso é muito triste a gente pensar, né? A gente pensar que o coronavírus é um problema de saúde pública, né? Não é questão de ideologia, não é questão de ideologia política. Ele é um problema de saúde pública e ele é real, né? A gente está vendo aí o tanto de pessoas que está morrendo por dia no Brasil. O Brasil se configura, acho que desde o início de junho, como o primeiro país em número de mortes, né, por dia, e número de novos casos do novo coronavírus, só perdendo mesmo para os Estados Unidos, né? Infelizmente, a gente teve a oportunidade, né, de ouvir governantes nossos falando que o teste não salva vidas. E salva, né? De fato, o teste salva vidas. Salva vidas. Porque você consegue rastrear, né? Se eu sei que o indivíduo ele tem o novo coronavírus, eu consigo isolá-lo, eu consigo entender com quem que ele teve contato, eu consigo testar essas pessoas, eu posso monitorá-la, eu posso falar, nossa, agora você não tem mais, agora você pode voltar ao trabalho, eu oriento, eu tenho medidas mesmo, né, de saúde pública mesmo. Olá, Silvia. Se tratando, né, dos testes, né, você podia falar um pouco para a gente, né, quais são os testes que existem, né, os que estão sendo usados agora, se tem algum que sobressai ao outro, que é melhor, né, e uma das questões, assim, que eu tenho mais visto, né, na dúvida das pessoas é quanto tempo demora para sair o teste, né, as pessoas precisam fazer, tem testes rápidos sendo feitos em farmácias, né, que a gente tem comprado. Aí você podia dar uma visão geral para a gente. Sim, claro. Quais são os testes que estão disponíveis, né? O primeiro, que já foi mencionado pelo Cristiano, é o teste molecular, que a gente utiliza uma técnica que chama PCR em tempo real e a gente consegue identificar o material genético do vírus ali, tá? Ele é um teste que pode ser utilizado nos momentos iniciais do processo infeccioso. Porque, como toda doença infecciosa, a primeira coisa que a gente consegue detectar é o material genético, né? É o vírus em si, que está ali, que está replicando. A partir do momento que a gente tem o progresso da infecção, a gente tem os nossos soldados, né? Que vão produzir uma resposta contra aquela infecção. Então, com o curso da infecção, a gente consegue identificar esses soldados que são os anticorpos. E aí nós temos os testes sorológicos, que conseguem identificá-los ali, que são o ELISA e que são os testes rápidos, né, que a gente consegue fazer em farmácia, por exemplo. O teste molecular, o ideal é que ele seja feito, então, no início do processo infeccioso, né, onde a gente consegue ver o vírus ali e a replicação. Então, o que a gente deve pensar quando a gente pensa no contexto de diagnóstico é a pergunta que a gente quer fazer.
A gente quer saber se a pessoa ela tem o coronavírus. Então, assim, eu tenho uma sintomatologia, eu estou com tosse, com coriza, dor de cabeça, então eu estou no início do processo infeccioso. Então, eu recorro a uma metodologia molecular. Eu recorro a uma metodologia para ver se eu tenho o vírus. Agora, se minha pergunta é, eu tive a infecção, eu não tenho sintomas. Ah, mas lá no início de junho, eu tive tosse, eu tive febre, eu tenho dúvida. Então, o que eu vou procurar? Não adianta eu procurar o vírus ali, né? Já que a minha pergunta não é se eu tenho a infecção, é se eu já tive. Então, eu vou procurar a presença desses soldados, desses anticorpos. Então, o que eu tenho que fazer são os testes mesmo sorológicos e de teste rápido. A gente tem alguns problemas, né, com relação à sensibilidade e especificidade de alguns testes rápidos. Então, toda vez que a gente for fazer e procurar esse tipo de metodologia, é bom a gente saber, né, qual que é o momento ideal de teste, porque os testes foram desenvolvidos de uma maneira muito rápida, né, devido à pandemia mesmo. Então, é importante a gente conhecer qual é o melhor teste, qual é a melhor forma da gente diagnosticar, mas de uma maneira geral, a partir de uns 14 dias da infecção, a sensibilidade, a especificidade já melhora desses testes. Com relação ao teste molecular, ele tem uma especificidade, uma sensibilidade muito boa. Na maioria das vezes, o que a gente utiliza na prática é um protocolo do CDC dos Estados Unidos. O vírus, né, no primeiro encontro de vocês, a Bárbara falou sobre o que é o vírus, né? Então, ele tem um corpinho que chama capsídeo, ele tem um envelope e mais para dentro dele, ele tem o capsídeo, né? Ele tem um gene que chama N, que ele codifica para esse corpinho, que é o capsídeo. O CDC dos Estados Unidos dividiu esse capsídeo, esse corpinho, em duas regiões. Então, o que a gente faz é a amplificação dessas duas regiões para a gente ver se tem um novo coronavírus. Para o paciente ser positivo, ele precisa ter amplificação desses dois alvos, ele precisa ter esses dois alvos. Muitas vezes, as pessoas têm uma certa dúvida com relação aos resultados que são chamados inconclusivos. O que isso significa, né? Quando eu pego o laudo e vejo, nossa, meu resultado é inconclusivo. O resultado inconclusivo significa que só uma região foi amplificada, quer dizer, que eu só vi uma região ali. O que isso pode significar? Pode significar que a pessoa está no início do processo infeccioso, onde a quantidade de vírus ali está muito pequenininha, e aí se a pessoa repetir depois de 2 dias, 3 dias, eu vou conseguir identificar mesmo uma positividade, ou ela pode estar no final daquele processo infeccioso, onde a carga viral, a quantidade de vírus ali está diminuindo, tá? Então, isso significa basicamente o resultado molecular, que deve, só relembrando, ser feito nos primeiros estágios, e os testes sorológicos, que é a busca por esses soldadinhos, né, feitos mais posteriormente no progresso da infecção. Doutora Silvia. Eu acho que eu ia falar da nossa pergunta, né, Cris? A gente teve uma pergunta de uma seguidora do canal, uma colega, que eu acho que você acabou respondendo, porque ela acha que teve, né, Covid no início de março, e ela gostaria de saber qual teste deve ser feito, né, para ela descobrir se teve ou não. O que ela deve fazer, assim, a imunologia dessa infecção, ela ainda é duvidosa, né? Assim, a gente não tem muitos dados com relação a isso. Existem alguns artigos recentes que mostram que indivíduos assintomáticos, que são aquelas pessoas que não desenvolvem sintomas, não desenvolvem uma resposta imunológica muito robusta. Então, eles soronegativam. O que significa soronegativar? Eu não consigo identificar esses soldados, esses anticorpos, depois de mais ou menos uns 2 meses da infecção. Isso, alguns artigos mostraram isso. Mas, de uma maneira geral, esses soldadinhos, né, que são mais recentes, quando a gente procura IgM, está relacionado a uma infecção mais recente, e quando a gente procura o IgG, está relacionado a uma infecção mais tardia. Esse novo coronavírus é um pouco doidão, né, de uma maneira geral,
ele cursa o IgM, ele começa a subir logo com o IgG, então a gente precisa de um certo cuidado na interpretação, mas se ela quiser verificar se ela teve, né, uma possibilidade, é lógico que a gente tem que entender esses resultados para fazer essa interpretação, é a procura pelo IgG, né, que ele vai identificar uma infecção pregressa. Ô, Silvia, uma outra questão que eu vejo aí, né, além do que você já disse, é, por exemplo, a pessoa que teve infecção por coronavírus e tudo mais. Já está provado ou não tem estudo ainda suficiente para dizer se essa pessoa vai ser imune ou não? Porque tem muita gente que fala assim, né? Ah, melhor pegar todo mundo, pegar logo, e aí fica todo mundo imune, mas essa imunidade está garantida cientificamente? Deixa eu só completar. Não tá. Deixa eu completar verdade, também, Silvia, desculpa. Pode. Aí entra a questão da reinfecção. A pessoa pode ser reinfectada. Isso, verdade. Então, existem alguns artigos, igual esse mesmo que eu falei, eles estudaram 37 pessoas assintomáticas. Então, se a gente for parar para pensar, cerca de 80% das pessoas vão cursar de uma maneira assintomática, né? 37 pessoas assintomáticas, depois de 2 meses, elas soronegativaram, ou seja, não detectou-se mais IgG no plasma dessas pessoas. Então, pode ser que elas seriam susceptíveis, né, a essa infecção. Existem pessoas também que, no ambiente laboratorial, a gente vê que as pessoas vão fazendo o PCR de tempos em tempos, né, para observar o andamento daquela infecção. Tem pessoas que mantêm uma carga viral, uma quantidade relativamente alta, se a gente for parar para pensar, por um mês, por exemplo, sabe? E quando a gente correlaciona com os dados clínicos, a gente percebe que a pessoa, ela teve uma infecção, ela teve uma sintomatologia, ela melhorou, ela fez o exame de novo para poder ver se estava normal e se estava negativo, né? E aí ela deu positiva. Então, fica na nossa cabeça, é uma reinfecção ou o vírus ficou ali em latência por algum sentido, né? Ele ficou por ali. Então, não se sabe ainda, né? Não se sabe com relação a essas coisas. O que se sabe é que desse artigo que mostrou que o IgG ele não fica circulante durante muito tempo, principalmente nesses pacientes assintomáticos. Então, se você teve o coronavírus, você tem que manter as medidas mesmo profiláticas. Sair, utilizar máscara, utilizar álcool em gel, manter a higiene, né? Que foi falada no primeiro programa, a Isabela falou, né? Mesmo de lavar as mãos, que a gente fica pensando, nossa, medidas de higiene tão básicas, né? E que a gente está aqui falando de novo para lavar as mãos, ter um cuidado mesmo, né? É normal. Então, como a gente não sabe, a ciência está mesmo correndo atrás de todas essas características mesmo. E, inclusive, Bárbara, teve um artigo que mostrou sabe quando você tem dengue e aí você tem uma infecção por dengue, depois você tem uma infecção por um outro sorotipo e você tem uma infecção ainda pior? Isso já foi descrito também para o novo coronavírus, né? Você tem uma infecção e aí depois você tem uma reinfecção e sintomatologicamente a pessoa fica pior, né? Então, a gente não sabe ainda muito com relação a isso, a gente está estudando mesmo. Fora o risco, né, Silvia, de, por exemplo, como a gente ouviu por aí, e até, né, de pessoas, assim, em outros países, governos dizendo que era melhor que toda a população tivesse. A gente sabe também que tem muita pesquisa aí demonstrando outros efeitos, né, do corona pós-infecção, assim, que a pessoa adquire por causa de já ter adquirido, né, a doença respiratória. Então, tem outros efeitos, outras coisas que a gente ainda não sabe, né? A gente não pode prever. Muitos governos falaram, né, de ter um passaporte da imunidade, mas prontamente já voltaram atrás, né? Porque não tem embasamento científico, né, com relação a isso. E, infelizmente, a gente ainda escuta, né, assim, de pessoas da população, já tive,
Ou da população em geral, já tive corona, então estou livre. Quero fazer o teste porque se eu já tive, eu fico mais tranquilo. Uhum. Não vou pegar, e não é bem assim, né? Então é bom esse alerta que você deu pra gente. Não é bem assim, Inclusive, existem outros artigos que mostram que pode ser pior essa reinfecção. Né? Logicamente pior. Bom, e por exemplo, se a pessoa... Isabela, o microfone. Eu tive a infecção, desculpa. aí eu posso por mim mesma buscar uma farmácia, um laboratório, eu preciso de um encaminhamento médico. Quem que pode fazer o teste? Onde que ele está disponível? Então, Bárbara, da rede particular, né, você pode ir e fazer, né? Mas são testes caros, né? Eu acho que o teste molecular ele está custando em torno de uns R$290 e o teste sorológico em torno de uns R$350. Então, se você for num serviço particular, você consegue fazer. Você precisa de um pedido médico apenas, mas você consegue fazer, né? Do serviço público, aí você precisa seguir o sistema normal, né? Se você tiver uma sintomatologia, você deve ir a uma UPA e conversar com o médico, né? Eu acho que existem também alguns programas de telemedicina, né? Que eles conseguem agendar os exames. O grande problema, né, é o tempo mesmo de liberação do resultado. O teste em si é um teste rápido de ser feito. O teste molecular, ele desde o recebimento da amostra até a liberação do resultado, ele demora em cerca de 6 horas. Mas isso se a gente estiver falando de 30 amostras, né? Agora, num contexto, por exemplo, de 5.000 amostras, demora muito, né? Até processar. Existem muitos laboratórios particulares que têm todo um processo de automatização, né? De extração da RNA, da preparação de placa, mas a maioria dos laboratórios conta com a mão mesmo. Então, é um processo muito manual e é muito trabalhoso, né? Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é extrair o material genético do coronavírus e depois fazer uma placa de PCR para amplificar. Como eu falei, ele tem 2 regiões, né? E a gente usa um controle interno da reação. Então, numa placa de 96 postos, cabem mais ou menos uns 30 pacientes, né? Contando com os controles que a gente tem na placa. Então, é um processo demorado quando se trata de uma quantidade muito grande de amostras, igual a gente está tendo atualmente no contexto laboratorial, né? No caso da rede pública, só se a pessoa tiver os sintomas, né? Não adianta ela assintomática procurar um posto de saúde ou centro de saúde para tentar fazer o teste. No início da pandemia, a gente estava sofrendo muito com falta de insumo, né? Porque muitos insumos advindos da Europa foram bloqueados, né? Desde ponteira, que é um equipamento, que é um utensílio que a gente usa no laboratório, até kits de extração mesmo, né? Muitos vindos da Alemanha, então estavam todos ficando por lá, mas agora já deu mais ou menos uma normalizada com relação a isso, a gente ainda sente um pouquinho de falta de insumo, então o que tem se testado mesmo na rede pública são as pessoas que têm sintomatologia. O teste der negativo, né? A pessoa está liberada do isolamento e se der positivo, né? Como é que a gente deve proceder aí, né, nessa situação? Porque você também comentou de resultados, falso resultado, né? Resultado falso positivo, falso negativo, né? Aí fica nessa situação. Então, Isabela, a recomendação da OMS para a pessoa retornar ao trabalho são 2 resultados negativos. Por quê? Todo teste a gente tem um limite mesmo, né, de detecção. Então, por exemplo, se a pessoa ela teve contato com uma pessoa positiva ou se ela tem uma sintomatologia muito correlacionada ao novo coronavírus, o primeiro teste que ela faz e se der negativo, mas ela ainda tem sintomatologias relacionadas a isso,
o ideal é ela repetir. Por quê? Porque a carga viral, a quantidade de vírus ali, pode ser tão pequena que não foi possível identificar no laboratório, tá? E isso seria um resultado falso negativo, por exemplo. Mas esses resultados estão mais relacionados a uma quantificação, a uma quantidade de vírus baixa, né? Nesse momento. Então, o vírus, ele tem a sua replicação, né? Então, se a gente pegar nos momentos muito iniciais do processo infeccioso, talvez a gente não consiga identificar. Mas se a pessoa volta depois de 2 dias e ela tem um resultado negativo, a gente fica mais tranquilo com relação a esse resultado. Todo exame, né, a gente tem um controle interno da reação. Então, se aquele resultado ele não teve uma amplificação, eu não consigo ver a existência desse controle interno, não é um resultado confiável, né? Porque a gente sabe que durante o processamento da amostra podem ficar algumas coisas que podem inibir essa reação, ou o que a gente chama de pré-analítico, né? Que é toda a parte que é realizada antes da análise. O coronavírus é um vírus RNA, né, que pela sua própria molécula ele tem uma instabilidade maior. Então a gente usa de vários artefatos, né, para minimizar esses resultados falsos negativos. Então, esses resultados estão mais relacionados a um limite mesmo que todo teste possui, né, uma quantidade de vírus pequena. Então a recomendação da OMS é que para a pessoa retornar ao serviço ela deve ter 2 resultados negativos. Mesmo quando a pessoa é diagnosticada com o novo coronavírus, para ela retornar ao serviço, ela deve ter 2 resultados negativos, e 2 resultados negativos quando a gente fala de PCR mesmo, né? Que é aquele que detecta o vírus, então eu sei que a pessoa não tem o vírus. Porque não tem importância, né? Ela ter um resultado positivo quando eu falo de IgG e de IgM, que é quando eu falei, que está relacionado a esses soldadinhos, os anticorpos que são produzidos, né? Então, se a pessoa tem um resultado positivo com relação à sorologia, não tem importância ela voltar. Então, a gente está falando de encontrar o vírus mesmo, né? Agora, com relação à outra pergunta que você me fez, a falsos positivos, existem reações cruzadas, né? Os vírus, os coronavírus são uma família grande, né? Existem outros coronavírus, eu acho que eu, Cristiano, Bárbara, você já tivemos infecções por outros coronavírus que não o SARS-CoV-2, esse novo, né? Então, o teste rápido, o ELISA, ele talvez possa ter essas reações cruzadas, né? Com relação ao teste molecular, testou-se e não viu. Não observou-se reação cruzada com outros coronavírus ou outros vírus respiratórios. Então, é um teste que é muito mais difícil de você ter um resultado falso positivo mesmo. Vale lembrar, né, que a pessoa que testa positivo, né, deve guardar a quarentena em casa, seguir as recomendações dos médicos, né? E aquelas que testaram negativo, né, tem que manter o isolamento, o distanciamento social, as medidas de segurança, né? A gente tem sempre que recordar isso. Isso. Eu acho, Isabela, que agora a gente vai começar a conviver com o que a gente está chamando de novo normal, né? Entender que isso talvez seja para sempre mesmo, né? E é um respeito também pelo próximo, né? Se a gente tem alguma infecção, que a gente usa máscara para não contaminar o próximo, para não levar para o próximo, né? Se a gente está espirrando, ter o cuidado de espirrar, né, assim, e não ficar espirrando na mão e depois cumprimentar a outra pessoa. Então, são cuidados que a gente tem que ter para sempre, né? A gente vê a população asiática que sempre teve esses costumes, né? A gente vê todo mundo ali sempre utilizando máscaras. Então, é nessa perspectiva mesmo. A gente não pode se descuidar, né? É um cuidado conosco, é um cuidado com o próximo. E é o desenvolvimento mesmo de empatia, né? Eu acho que essa pandemia veio nos mostrar muito isso, né? Que a gente tem que pensar mesmo no coletivo, nas outras pessoas, muitas pessoas perdendo, né, entes queridos. Então, não é momento mesmo da gente pensar em aglomerações, né, nessas perspectivas que a gente vê, por exemplo, no Rio de Janeiro, né?
muitas pessoas se encontrando, mas assim, é uma dor muito grande para quem está sofrendo, para quem está perdendo ente querido, e muitas vezes liga lá no laboratório para saber, para liberar um resultado rápido, para saber se a pessoa vai conseguir despedir do ente querido ou não. Porque se a pessoa tiver o novo coronavírus, né, ela não tem velório, o enterro é todo estranho, né? Você não consegue ter o contato com essa pessoa. Então, é uma tristeza muito grande que a gente está vivendo. Então, é isso, né? É o desenvolvimento da empatia, do amor pelo próximo, cuidado também, interno e para o outro. Ô, doutora Silvia, nós estamos chegando então ao final do nosso programa. Queria te agradecer muito, né? Foi muito elucidativo, foi muito bom. É bom levar essas informações ao máximo de pessoas para que elas possam entender, né, essa questão do teste, o quão é importante testar, né, o quão é importante o isolamento. Então, eu quero passar a palavra para a Isabela e para a Bárbara para fechar. Já te agradeço, né, as nossas portas estão abertas para você e até uma próxima oportunidade. Obrigada a vocês, gente. Obrigada pelo convite e parabenizar vocês novamente por essa iniciativa, né, que é muito legal levar o conhecimento mesmo para as pessoas que estão em casa. Parabéns. Muito obrigada, Silvia, por ter aceitado aí o nosso convite, por dividir um pouco com a gente aí dos seus conhecimentos, da sua rotina, né? Muito obrigada. Seja bem-vinda numa próxima oportunidade para falarmos sobre outros temas, outras coisas que você puder nos contribuir. Obrigada. Muito obrigada, Silvia, viu, por ter aceito o convite. Foi muito enriquecedor tudo que você falou, né? Acho que deu para perceber o quanto que é importante a gente ter esse conhecimento dos testes, né? E a diferença entre eles, que realmente, assim, apesar de ser um teste rápido, com a grande quantidade de testes, é mais demorado, né? Com certeza você está trabalhando muito. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigada a vocês, gente. E então, gente, vamos nos despedindo por aqui, pedindo mais uma vez que vocês se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo para que ele possa alcançar o máximo de pessoas. E quando clicarem no inscrever-se, clica também no sininho para que vocês possam receber as notificações dos nossos programas. Então, até uma próxima. Um abraço a todos. Se cuidem, hein?